pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, amados irmãos e irmãs, e com muito carinho convido você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos à leitura. Hoje, Hebreus capítulo 13, de 1 a 9. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Palavras de esperança no ar, e eu convido você a abrir o teu coração aquilo que Deus tem reservado a você nesse dia de hoje. E que o seu coração esteja aberto aí a fazer aquilo que for do coração de Deus, a viver aquilo que Deus tem reservado para o seu coração. Vamos à leitura. Conserve-se entre vós a caridade fraterna. Não vos esqueçais da hospitalidade, pela qual alguns, sem saberem, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se vós mesmos estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como se habitasseis no mesmo corpo com eles. Vós todos considerai o matrimônio com respeito e conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Vivei sem avareza. Contentai-vos com o que tendes, pois Deus mesmo disse: não te deixarei nem te desampararei. Por isso é que podemos dizer com confiança: o Senhor é meu socorro e nada tenho que temer. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos de vossos guias que vos pregaram a palavra de Deus, considerai como souberam encerrar a carreira. Imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é sempre o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. Não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. É muito melhor fortificar a alma pela graça do que por alimentos que nenhum proveito trazem aos que a eles se entregam. Temos um altar, do qual não tem direito de comer os que se empregam no serviço do tabernáculo mosaico. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu anotei aí até o versículo 9, né, irmãos? E li até o versículo 10. Então, nós iremos conversar, explicar, partilhar até somente o versículo 9. Mas vamos lá, tem coisas maravilhosas para ser refletida aqui hoje nesse último capítulo da carta aos Hebreus. Amanhã, com a graça de Deus, a gente conclui a carta aos Hebreus. Vamos por partes. Nessas últimas recomendações do autor sagrado da comunidade dos Hebreus, ele traz no primeiro versículo: conserve-se entre vós a caridade fraterna, ou seja, o cuidado entre uns para com os outros, o cuidado na vida de comunidade, o cuidado em olhar para o outro, zelar, proteger, guardar aquilo que o outro está vivendo. Ou seja, não deixar ninguém ser desamparado. Muito bem. Versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, pela qual alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. É muito bom ser bem acolhido, né, irmãos? É muito bom ser bem guardado e resguardado. É bom demais quando a gente é zelado pelas pessoas, quando as pessoas têm para conosco um carinho, um cuidado especial. Quando a palavra fala desses que nem saberam e nem sem saber hospedaram anjos, fala de, no caso, Sara e Abraão, tiveram essa experiência. Os 3 homens, né, que ali hospedaram, na verdade eram 3 anjos. E por isso que eu particularmente vou muito em missão, e às vezes o pessoal fala: você quer ficar, quando às vezes a gente vai para fora da diocese, você quer ficar em hotel? Eu falo: não, uma casa de pessoas aí mesmo, pessoas simples, acolhedoras, que deixam a gente bem à vontade, porque eu particularmente me sinto bem de ficar na casa, né? De ficar com as pessoas, de ouvir as pessoas. E o nosso povo, graças a Deus, é um povo muito hospitaleiro. Na maioria dos lugares que a gente vai aqui na diocese, né, o quão bem acolhido e amado a gente é. Então isso deixa a gente com o coração muito, muito em paz. Por isso que a leitura faz esse pedido, sermos hospitaleiros. Isso é maravilhoso. Nós precisamos trabalhar isso em nosso coração. Quando Deus nos der a oportunidade de acolhermos alguém, hospedar alguém, que nós sejamos pessoas hospitaleiras. Versículo 3. Lembrai-vos dos encarcerados, como se vós mesmos estivesseis presos com eles.
lembrai, rezai. Quem sabe, se possível, fazer uma visita. Ah, mas isso é muito difícil. Mas claro, não é fácil não. Então reze. Reze por aqueles que estão no presídio, reze por aqueles que estão sofrendo. Ah, mas eles erraram, eles têm que pagar. Não, irmão, nós não estamos falando, a palavra não está falando que eles não têm que pagar, não. A palavra está dizendo, lembrai-vos dos encarcerados. Você que às vezes reclamou por ter tido que ficar em casa durante muito tempo, né? Agora as coisas devagarinho começando a voltar. Agora imagina quem não pode sair, tem que ficar num quadradinho com um monte de gente preso, tendo que respeitar todas as regras, tendo que ficar ali. E claro, a gente sabe, nós não estamos falando que as pessoas não erraram, nós estamos apenas, a palavra apenas está pedindo, lembrai-vos dos encarcerados, rezai por eles, como se vós mesmos estivesseis presos. Vamos rezar por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão longe da presença de Deus, por aqueles que estão encarcerados no seu mundinho, encarcerados nas suas realidades, encarcerados nos seus problemas e às vezes com uma dificuldade muito grande de ter resposta, de resolver tudo isso. Lembrai-vos também dos maltratados, como se habitasseis no mesmo corpo com eles. Reze por aqueles que estão na rua, por aqueles que passam fome, humilhação, por aqueles que estão vivendo tantas realidades que faz o coração de Deus sofrer, o coração de Deus se angustiar. Versículo 4. Vós todos considerai o matrimônio com respeito. Olha só aonde o autor sagrado foi nos levar a refletir, né? Considerai o matrimônio com respeito, conservai o leito conjugal imaculado, sem mancha. É isso que a leitura está dizendo para você e para mim. Considerai, ou melhor, guardai, zelai, respeitai, conservai o leito conjugal imaculado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Vocês estão ouvindo bem, né? Você que é casado, considera o matrimônio com respeito e conserva o leito conjugal sem mancha, imaculado. Porque Deus julgará, irmãos. Deus vai julgar todos aqueles e aquelas que forem contrário a essa aliança que um dia fizeram com Deus. E essa palavra é pesada. Não adianta a gente querer, a gente pode enganar o esposo, enganar a esposa, enganar um monte de gente durante muito tempo, mas a Deus não se engana. Aquilo que fizemos contra a aliança um dia feita diante de Deus, isso será julgado. E vou dizer mais, ai daquele que quebrou com consciência plena, com a certeza muito grande do que estava fazendo, o peso será muito grande. O peso do julgamento sobre aqueles que são impuros, adúlteros, aqueles que estão vivendo no adultério. Eu digo para as mulheres e para os homens que me acompanham, se o seu esposo, se a sua esposa cometeu adultério contra você, eu vou te dar uma dica, continue fiel. Ah, mas isso é bobeira. Continue fiel, porque a palavra está dizendo com todas as letras, Deus julgará os impuros e os adúlteros. Que a sua santidade de vida incomode aquele que o traiu, aquele que o enganou. Entendeu? Ouviu bem? É fácil, né? Não. A gente quer pagar na mesma moeda. Vingança é um prato que se come frio. Não, gente, tem prato que não dá para comer frio, não, misericórdia. E vingança é de jeito nenhum, misericórdia. Tenha o coração em paz, o coração com a santidade mesmo, exalando a cada instante. Traiu, humilhou você, faça o mesmo que Cristo fez. Bateu em uma face, aqui está a outra. Isso é fácil, né? Não, mas ser cristão também não é fácil. Agora olha o que o versículo 5 fala. Vivei sem avareza, contentai-vos com o que tendes. Olha, ser contente, feliz com aquilo que Deus te concedeu e não ficar avarento, não ficar querendo o que é dos outros, querendo mais, excessos. Para que tudo isso? Tem apenas aquilo que é necessário, aquilo que está no limite. Contentar-se com o que tem, se é algo nobre, se é algo belo.
Claro, não é errado correr atrás para conquistar as coisas. O que é errado é fazer disso como um Deus, não ter olhar para mais nada. Deus está nos chamando a atenção aqui hoje, irmãos, em vários aspectos através dessa leitura, falando do casamento, falando da vida em comunidade, falando para lembrar dos encarcerados, dos maltratados, falando para fugir do adultério, para fugir da impureza, que diz respeito ao sacramento do matrimônio. E é claro, isso é em toda a nossa vida. Pois Deus mesmo disse, não te deixarei nem te desampararei. Ou seja, fica firme, segura na mão de Deus, porque Ele não nos deixará, Ele não vai nos desamparar, Ele está conosco. Por isso é que podemos dizer com confiança, como diz lá no versículo 6, o Senhor é meu socorro, e nada tenho que temer. Quem me poderá fazer o homem, se eu estou com Deus? Eu estando com Deus, em Deus eu sou forte, em Deus eu sou mais que vencedor. Deus está comigo, Ele me sustenta, Ele me ampara, Ele me protege. Mas é preciso então lutar para constantemente fazer a vontade de Deus. Olha o versículo 7. Lembrai-vos de vossos guias, guias no sentido daqueles que guiam o povo de Deus, os pregadores, os precursores, aqueles que anunciam a vontade de Deus, a palavra de Deus, que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira, ou seja, viveram de forma íntegra, cristã, coerente, correta, santa. Imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é sempre o mesmo. Olha, aqui está o centro da nossa pregação de hoje. Diante de tudo isso que foi apresentado, agora é preciso entender o quê? Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre, por toda a eternidade. Então não vos deixei desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. Olha, mais um cuidado que a palavra de hoje está nos pedindo, para nós entendermos que nós precisamos agradar o coração de Deus, porque Ele é o mesmo. Ele é o mesmo hoje, meu irmão. Deus está conosco, é Deus Emanuel. Deus está conosco, caminhando conosco, sustentando, nos fortalecendo, e Ele está do nosso lado. Então nós precisamos caminhar segurando na mão de Deus, entendendo que Ele é um Deus vivo, real e presente. E a palavra vai terminar dizendo, a última parte que nós vamos refletir hoje: não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas estranhas. É muita coisa que chega até nós, é um bombardeio de informações, é um bombardeio de falsas crenças, religiões que deturpam o evangelho, que vão contrário àquilo que realmente Deus quer nos ensinar, quer nos orientar. Cada pessoa é livre para seguir o que quiser? É lógico que é, mas eu acredito que estou falando para cristãos. E acredito eu que a grande maioria dos que eu falo é católico. E eu digo sempre aqui, os evangélicos que me acompanham também, seja fiel na igreja que você está. Seja fiel. Mas aos católicos eu digo, sejamos fiéis na igreja que Deus nos chamou a viver. O que tem que mudar não é de religião, o que tem que mudar é de postura. O que tem que mudar não é de igreja, o que tem que mudar é o nosso testemunho de vida. É aquilo que nós vivemos. É agradar o coração de Deus com aquilo que nós estamos semeando nesse mundo. Então hoje a palavra traz uma série de pontuações importantes que nós precisamos de reavaliar na nossa vida, queridos irmãos e queridas irmãs. Fraternidade, viver com caridade a fraternidade. Ser hospitaleiro, lembrar dos encarcerados, dos maltratados. Respeitar o sacramento do matrimônio. Você que é casado, mas você que não é, também respeite o sacramento do matrimônio. Viver sem avareza, contentar-se com aquilo que tem, ter a certeza que Deus não nos desampara. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio. Lembrar sempre daqueles que nos precederam, que pregaram para nós o Evangelho, ter gratidão para com o que eles nos ensinaram e ter a vida deles como testemunho para cada um de nós, imitando a fé de cada um desses homens e mulheres. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e essa graça se atualiza no nosso meio pela ação do Espírito Santo. E aí a palavra conclui a que nós estamos refletindo hoje: não vos deixeis desviar pela diversidade de doutrinas e de doutrinas estranhas. Então, com o olhar fixo em Cristo,
com desejo constante de santidade, busquemos o céu. Aqui na igreja onde nós estamos, e como católicos, como católico que eu sou, católico que luta para praticar aquilo que a palavra pede, aquilo que é da vontade de Deus, eu te peço já humildemente, Senhor, dai-me a graça da fidelidade, do amor, da perseverança, e que eu compreenda que o Senhor é presença viva e real aqui do nosso lado sempre, que Tu és o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Nós sabemos que o Senhor não falha, sabemos também que o Senhor julga com justiça. Por isso, dai-nos a graça, Senhor, de um coração que luta constantemente pela santidade, para fazer aquilo que é da vontade de Deus. Dai-nos a graça de colocar em prática o que essa leitura hoje nos chama a atenção, tantos aspectos importantes, mas para isso nós precisamos do Teu Espírito Santo. Sem a força transformadora do Teu Espírito, nós não conseguimos fazer nada. Por isso, derrama o Teu Espírito Santo, santifica a nossa mente, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e o nosso coração. Santifica a nossa alma, o nosso falar, o nosso agir e todo o nosso ser. Eu vos peço nesse dia que o Senhor cele toda graça e toda bênção e sobre cada um de nós derrame Teu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Sede santos, como Deus é santo. Tchau, gente. Até amanhã. Pois só Tu tens, Senhor, palavras de esperança, Teu amor, Senhor, e Tua graça me alcança.